No primeiro nível, a empresa praticamente não existe como uma estrutura organizada. Ela é mais como se fosse uma extensão do dono. Não existem processos documentados, as funções não são bem definidas, as informações ficam espalhadas ou apenas na cabeça do próprio empresário. Não tem um controle financeiro, não existem indicadores para acompanhar o desempenho do negócio, as decisões são muitas tomadas na base da memória ou no improviso. E o que talvez seja o mais grave, o dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa são tratados como se fossem a mesma coisa, sem a devida separação. Além da desorganização financeira, a própria gestão também é totalmente desorganizada. É como se o empreendedor não soubesse exatamente quais são as prioridades da empresa. Ele não consegue delegar tarefas porque nada foi padronizado. E sempre surge um problema que ele precisa parar tudo o que está fazendo para resolver ele mesmo aquele problema. E se você se identificou e hoje tem o seu financeiro praticamente junto o da empresa, saiba que você está fazendo algo chamado de confusão patrimonial e não é só um problema de organização financeira. Pensa comigo aqui na teoria. Quando alguém abre uma empresa, mesmo que limitada de um sócio só, existe uma separação entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. É essa separação que vai proteger a casa, o carro e o dinheiro do empresário. Se a empresa não conseguir pagar uma dívida, mas juridicamente for demonstrada essa confusão patrimonial, que ela aconteceu ou até um desvio de finalidade, o juiz pode tirar essa capa da pessoa jurídica e autorizar que os bens pessoais do sócio respondam pelas dívidas da empresa. E eu vou te dizer, eu sei que não é fácil. Muitas vezes você que está começando, que a empresa ela ainda está no início, você é o responsável pelo marketing, pelas vendas, pelo atendimento, gestão da equipe. Aí chega eu agora e ainda falo para você que tem mais complicações e mais trabalhos relacionados ao financeiro, cobrando de você essa organização separada da empresa, tendo financeiro próprio, tendo processos. Só que eu imagino que você tem o desejo de crescer. E se você quer crescer, eu te asseguro que o caminho mais fácil passa por organização, estruturar processos, desde o começo, desde quando você é pequeno. Eu não digo que você é obrigado a ter um sistema super complexo. Hoje, até com planilhas de Excel, mas bem estruturadas, você consegue ter um sistema de gestão acessível, conectar com ele algumas IAs que vão te ajudar a estruturar processos e deixar a sua empresa mais organizada, com a informação centralizada, controlando a operação de forma inteligente e estruturada. Então não é sobre ter o maior sistema, é sobre criar o hábito de registrar as informações e administrar a empresa com método, e não apenas no improviso. No segundo nível já existe equipe. A empresa não é mais apenas de uma pessoa só. Já existe alguma divisão entre as tarefas, mas ainda não com um planejamento completo. E o que mais atrapalha o crescimento é que o dono ele ainda precisa o tempo todo ficar apagando incêndio. Segunda-feira ele resolve um problema do financeiro. Terça-feira ele atende uma reclamação do cliente. Quarta-feira ele perde um prazo. Quinta falta uma mercadoria. E na sexta ninguém consegue explicar porque a semana inteira foi improdutiva. Esse é um cenário muito comum em MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Isso acontece porque normalmente o negócio cresce mais rápido do que a gestão consegue acompanhar e do que o faturamento que estava acostumado a ter. Mas não pensa que isso acontece apenas em empresas menores. Existem empresas de médio porte e até de grande porte que continuam vivendo dessa mesma forma, porque cresceram em faturamento, em número de funcionários, mas nunca desenvolveram processos, planejamento e uma gestão organizada. E o tamanho da empresa não determina o nível de maturidade do dono que toca a empresa. O problema é que a empresa ela passa a trabalhar apenas reagindo aos acontecimentos em vez de executar um planejamento. Ela espera o problema aparecer para daí tentar resolver e tudo acaba virando uma bola de neve. Quanto mais tempo isso acontece, mais incêndios aparecem e se acumulam. E o risco de continuar com uma empresa assim é não conseguir cumprir contratos, deixar clientes insatisfeitos e acabar perdendo muito dinheiro a longo prazo. Além disso, atrasos frequentes podem gerar multas contratuais, perda de credibilidade no mercado e até processos judiciais, dependendo da obrigação que deixou de ser cumprida. A boa notícia é que esse costuma ser um dos níveis mais fáceis de corrigir os problemas. Na maioria das vezes, o problema não é falta de pessoas ou competência, mas falta de planejamento. Então, criar um calendário financeiro, organizar um cronograma das principais entregas, definir responsáveis para cada atividade, utilizar um sistema simples de gestão e realizar reuniões rápidas de alinhamento já reduz boa parte desses incêndios. O objetivo não é eliminar todos os problemas de uma só vez, porque toda empresa ela vai ter imprevistos mesmo, mas é fazer com que eles deixem de ser a regra, a rotina, para que eles passem a ser a exceção.
e você, como dono, foca no que realmente importa. No nível 3, a empresa finalmente começa a parecer uma empresa de verdade. Já tem planilhas, processos básicos, uma equipe onde cada funcionário tem a sua função, as tarefas já são mais organizadas e o negócio já tem recurso suficiente para continuar crescendo. O problema agora deixa de ser a organização da operação e passa a ser a qualidade da gestão. O empresário sabe quanto vendeu no mês, mas não sabe quanto realmente ganhou. Ele acompanha o faturamento, mas não consegue explicar por que o lucro aumentou ou diminuiu. Ele não conhece a margem de contribuição, não sabe exatamente quanto custa conquistar um novo cliente, o chamado CAC. Não acompanha o LTV, que significa basicamente o quanto que um cliente gera de receita ao longo de todo o relacionamento, de toda a vida dele com a empresa. Não conhece o seu ponto de equilíbrio e muitas vezes também não sabe quais produtos, serviços ou clientes realmente geram lucro para o negócio. Na prática, a empresa deixa de tomar decisões baseadas em dados e passa a tomar decisões baseadas na experiência ou na intuição do gestor. E isso pode funcionar até por um tempo, principalmente quando a empresa ainda é pequena. Mas conforme ela vai crescendo, cada decisão errada passa a custar muito mais caro. Existe uma frase muito conhecida na administração, falada por Peter Drucker, que resume bem esse momento. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. E esse talvez seja o maior problema desse nível. A empresa já tem informações suficientes para tomar boas decisões, mas elas não são transformadas em indicadores que realmente ajudam a gestão. E isso tudo vai impactar diretamente a equipe. O relatório State the Global Workplace, publicado pela Gallup, diz que os gestores eles influenciam cerca de 70% da variação do engajamento dos funcionários. Isso significa que uma equipe competente pode ter resultados completamente diferentes dependendo da qualidade da gestão. Quando os objetivos não são claros, os indicadores não existem e as decisões mudam constantemente, a tendência é que o engajamento diminua e a produtividade acompanhe essa queda. Se a sua empresa já está em um estágio de médio porte ou mesmo uma pequena empresa em crescimento, agora acompanhar os indicadores é mais que uma necessidade. Margem de contribuição, CAC, LTV, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa e lucratividade deixam de ser conceitos utilizados apenas por grandes empresas e passam a ser ferramentas essenciais para qualquer gestor que queira crescer de forma sustentável. No nível 4, a empresa finalmente começa a deixar de depender das pessoas e passa a depender dos processos. Tudo agora é documentado, eles seguem todo o cronograma, existem sistemas de gestão, indicadores acompanhados com frequência, funções claramente definidas, delegação real de responsabilidades, um financeiro organizado e principalmente uma cultura onde cada pessoa sabe exatamente qual é o seu papel dentro da empresa. O exemplo mais simples da diferenciação que isso faz é quando um funcionário pede demissão em uma empresa desorganizada. Aquele conhecimento vai embora junto com ele, e uma empresa desse nível, o outro colaborador consegue assumir a função daquele que foi embora poucos dias depois, porque existe treinamento, procedimento, está tudo definido e registrado em sistema. Então os processos não dependem da memória de uma pessoa que saiu, eles são da empresa, estão registrados nela. Também é nesse momento que a empresa começa a ganhar algo extremamente valioso, a previsibilidade. Os processos passam a acontecer sempre da mesma forma, independentemente de quem esteja executando aquela atividade. Isso ajuda muito a reduzir retrabalho, evita incêndios, diminui erros e torna a empresa como um todo muito mais eficiente. Mas não é só a gestão que faz a diferença. Toda empresa precisa crescer junto. Então, nada mais de continuar usando aqueles contratos antigos, copiados da internet, feitos por IA. É importante você buscar sempre melhorar políticas internas, contratar prestadores, funcionários e pessoas-chave para papéis específicos com os objetivos claros. Eles vão fazer com que os procedimentos sejam seguidos e você tenha um controle de riscos trabalhistas, tributários ou até relacionado à proteção de dados. Então, quando essas duas áreas trabalham em conjunto, gestão e jurídico, a empresa deixa de apenas crescer e passa a crescer de forma muito mais segura, sempre focada no longo prazo. Talvez seja essa a maior mudança desse nível. O empresário deixa de ser um gestor gastador de energia resolvendo problemas que poderiam ter sido evitados e ele passa a investir o seu tempo em decisões estratégicas para o crescimento do negócio. O quinto nível é o que praticamente todo empresário deveria buscar como referência. Isso não significa que todas as empresas precisem implementar toda essa estrutura da mesma forma, uma vez que a pequena dificilmente vai conseguir ter um conselho de administração, por exemplo, mas os princípios desse nível podem ser aplicados em praticamente qualquer negócio, independentemente do porte. Aqui, a gente está falando de empresas muito mais estruturadas e, pela primeira vez, começam a aparecer documentos mais sofisticados,
como por exemplo, acordo de sócios. Então muita gente acredita que o contrato social ele já resolve tudo entre os sócios, mas não, ele é só o começo. De fato, é o acordo de sócios que define as obrigações entre cada sócio, as condições de saída, as condições de promoção, as condições de ajustes, os poderes que cada um desses dois tem. É como se fosse um grande manual de regras do jogo entre os próprios sócios. E é ali que os principais critérios do relacionamento dos dois e da distribuição do poder é definida, e isso impacta diretamente a qualidade das decisões que são tomadas para o futuro do negócio. Então, além da gestão preventiva, empresas maduras entendem que prevenir costuma ser muito mais barato do que corrigir. E é aí que entram ferramentas como o compliance, que cria políticas e procedimentos para garantir que a empresa cumpra as suas obrigações legais e diminua os riscos antes que eles se transformem em processos judiciais, multas ou até sanções administrativas. Então também faz parte desse nível o planejamento tributário. Ele consiste em analisar, dentro da própria legislação, qual é a estrutura, o regime tributário que é mais adequado para aquele tipo de empresa, para evitar que ela pague mais tributos do que realmente deveria pagar. E aqui talvez essa seja a maior diferença entre uma empresa organizada e uma empresa verdadeiramente madura. A empresa organizada, ela até consegue funcionar. A empresa madura, ela consegue continuar funcionando, crescendo e enfrentando crises sem depender exclusivamente de uma única pessoa especial. Nenhuma dessas análises deve ser feita de forma genérica, porque cada empresa tem uma estrutura societária, um porte, um setor e um histórico diferente. Agora, o que é indispensável para uma sociedade com 3 sócios em um setor regulado pode ser totalmente dispensável para uma empresa individual, fechada, no estágio inicial. Mas ainda assim, existem sinais que indicam que a orientação profissional não é mais uma opção, ela é completamente necessária. Agora que você viu os 5 níveis de empresa, me conta aqui nos comentários qual desse nível você acredita que a sua empresa está hoje e se esse conteúdo trouxe para você uma visão diferente do que você tinha. Deixa aqui nos comentários que eu vou ver, responder e até criar conteúdos em cima disso. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá!